Olá, meus queridos amigos e seguidores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao canal do professor Lincoln Lavô, com língua portuguesa para concursos e vestibulares. Mais uma vez, eu trago à tona para vocês a resolução de algumas questões com a banca Sebrasp, uma das mais importantes bancas elaboradoras de concursos no país. No tema do nosso encontro de hoje, no tema deste novo episódio deste vídeo, eu vou trabalhar um dos aspectos de língua portuguesa que gera maior dúvida na cabeça das pessoas, dos estudantes, dos concurseiros, que é a crase. Então a gente vai tentar entender, por meio da resolução de questões, como resolver questões que envolvem o acento diferencial da crase. Fica comigo, acompanhe a leitura do nosso material a partir de então. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também de se inscrever no meu canal, incentivando ainda mais o trabalho com a língua portuguesa na internet. Exercícios de crase, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Como eu já evidenciei em outros momentos, Banca Sebrasp sempre tem textos que são um tanto quanto densos, grandes, que são necessários para a resolução de algumas questões. Aqui eu tenho um texto do Michel Foucault que diz o seguinte: a execução pública é vista então como uma fornalha em que se acende a violência. A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Deixa o campo da percepção quase diária e entra no da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro. A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Texto pequeno, bacana, simples, fácil, nenhuma dor de cabeça para a gente entendê-lo. Vamos passar aqui ao comando da questão que diz o seguinte: com relação aos aspectos e aos sentidos do texto apresentado, julgue o item a seguir. Muito bem, eu tenho aqui uma frase, um trecho retirado do segundo parágrafo. No meio desse trecho você pode perceber aqui que há a ocorrência de uma crase. A pergunta é: em sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. O emprego do acento indicativo de crase é facultativo. Outro ponto importante que eu quero ressaltar para vocês. Aqui nós temos uma ocorrência muitíssimo interessante. Por quê? Nós temos a palavra a crase antes da palavra sua, certo? Nós temos aqui uma ocorrência de crase antes da palavra sua. A sua fatalidade e a sua intensidade visível. Ótimo? Fechou até aqui? Muito bem. Quando eu tenho a crase antes da palavra sua, ela é facultativa se esse pronome demonstrativo, se esse pronome for, de fato, um pronome adjetivo, se ele estiver acompanhando um substantivo. Então, aqui eu poderia muito bem ter dito, sua eficácia é atribuída à sua fatalidade ou atribuída à sua fatalidade, porque essa crase, de fato, ela é facultativa, o que faz com que esse item de análise aqui do seu concurso seja grafado como correto. Tudo bem? Gostou? Vamos lá, não esquece de dar um like para incentivar ainda mais vídeos e exercícios aqui do professor. Segundo comando, segunda questão diz o seguinte: tal conduta abrange desde a violência psicológica, que pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima, além de problemas no seu próprio cotidiano, no trabalho, na convivência profissional e familiar, até outras formas de violência que podem culminar em resultados nefastos e irreparáveis. A tipificação do stalking, portanto, é um avanço significativo no combate à violência contra a mulher. Ótimo, maravilha. O comando da questão, geralmente, quando envolve gramática, ele não está muito puxado para o lado do texto. Então, às vezes, até a leitura do texto numa questão como essa é irrelevante. Você pode até pular a leitura desse texto. Mas vamos analisar comigo. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item. O emprego do acento indicativo de crase no trecho pode causar danos imensuráveis
à saúde da vítima. Bem aqui, ó. É facultativo. Aqui está dizendo que o uso dessa crase é facultativo, ou seja, é opcional. Primeiro você tem que entender o que? Pode causar, certo? Uma locução verbal aqui, ó. Pode causar. Quem causa algo a alguém, certo? Causa algo a alguma coisa. Então é um verbo com dupla transitividade. Eu preciso de um objeto direto e ao mesmo tempo de um objeto indireto regido por preposição. Então eu tenho aqui, ó, pode causar o quê? Resposta: danos imensuráveis. Muito bem. Pergunta: pode causar a quem? Resposta: à saúde da vítima. O que é que está acontecendo mais especificamente aqui, ó, na ocorrência dessa crase? Está acontecendo a junção da preposição a, que é uma regência do verbo causar, com o a, que é artigo que acompanha, que determina o nome feminino saúde. Tudo bem? Então essa crase, na verdade, ela é de cunho obrigatório e não facultativo. Por tal razão, você vem aqui no gabarito do seu concurso e assinala essa opção como sendo errada. Pegou? Pegou a moral? Muito bem. Crase obrigatória, não facultativa. Maravilha. Continuemos. Eu trago aqui uma outra questão. Essa questão eu vou dispensar a leitura do texto, tá aí na tela para você fazer um print. Se você quiser depois acompanhar o raciocínio do texto junto com a questão, eu vou passar aqui para a questão. O comando diz o seguinte: no que concerne às ideias veiculadas no texto e suas construções linguísticas, julguem o item que se segue. Estão sujeitas a preocupações. O emprego do sinal indicativo de crase no a prejudicaria a correção gramatical do texto. Quem está estudando para a Sebrasp, para a antiga CESP, né? A Sebrasp é a antiga CESP, vai perceber que há muitas leituras disso aqui, ó. Correção gramatical. Eles amam explorar esse tipo de recurso na elaboração de sua questão, certo? Aqui está dizendo o seguinte: se eu colocar uma crase bem aqui nesse a, certo? Uma crase bem aqui, a correção gramatical vai ser prejudicada. Certo ou errado? O que é que você pensa aí comigo? Estão sujeitas a preocupações. Não, certo? Essa opção aqui, ela já vai ser chamada, aliás, ela vai ser avaliada como correta, porque a questão fala que prejudica. Isso mesmo. Se você colocar a crase, você tem que pluralizar. Então a frase seria: estão sujeitas às preocupações. Quando a preposição acompanha um nome plural, essa preposição ela não deve receber o acento diferencial. Tudo bem? De novo, quando uma preposição acompanha uma expressão de plural, ela não deve receber o acento diferencial da crase. Então você usa apenas limpa e seca a preposição a, sem pluralizar e sem o artigo. Tudo bem? Sem a crase. Se você crasear o a, também tem que pluralizar. Tudo bem? Então, como aqui diz que prejudica, opção mais do que correta. Perfeito. E aí a gente passa para essa última questãozinha aqui também de análise sobre a questão do uso da crase, muito importante em grandes concursos e vestibulares pelo Brasil afora. Outro texto também grande, tá aqui a leitura do texto, caso você queira aí fazer um print de tela e acompanhar o raciocínio dessa leitura. O Elogio da Literatura, Zygmunt Bauman e Ricardo Mazeu. Tudo bem? Vamos lá. No trecho: quando seguimos obedientemente às instâncias da dosha, no segundo parágrafo, o sinal indicativo de crase poderia ser inserido em as, escrevendo-se a as, sem prejuízo, eu não disse a você, ó, da correção gramatical do texto, uma vez que o emprego desse sinal é facultativo. Vamos ver comigo se a crase cabe de fato aqui nessa circunstância, tá certo? Quando seguimos as instâncias da dosha, certo?
quando seguimos, quem segue, segue algo, quando seguimos as instâncias da DOSHA. Se você colocar um acento indicativo de crase aqui nessa ocorrência, você vai acabar por gerar um prejuízo para a correção gramatical do texto. Essa expressão ela vai perder o seu valor de objeto, vai ganhar uma outra classificação sintática e por isso ela vai desobedecer ao padrão culto da gramática nessa situação contextual que você está vendo aí, tudo bem? Então ficaria assim, ó, quando seguimos obedientemente às instâncias da DOSHA e nós não seguimos às instâncias, nós seguimos as instâncias, tudo bem? Objeto direto, sem preposição, apenas o artigo determinante plural, as. Perfeito? Por isso você vem aqui no seu gabarito, marca esse quesito como sendo errado no seu concurso e parte para o abraço. Tudo bem? Curte, comenta, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Vai lá, incentiva o professor a continuar gravando sempre mais, ajudando você no caminho da aprovação no concurso público. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.